Os garotos da década de 90, né? Bem próximo aqui. Os garotos nascidos ali em 92, 93, 94. Você trabalhou com muitos deles, né? Dessa geração. E os garotos da geração 2000, né? Vamos lá, de 2000 a 2009. São diferentes, cara. E o que mudou? Se são diferentes. Cara, assim, eu não sei se eles são diferentes, né? Eu acredito que eles tenham passado por um processo de mudança, né? Existe um processo de mudança na forma de treinar, na forma de enxergar o jogo, né? Eu acho que a preocupação muito grande hoje com a parte organizacional das equipes fizeram com que os meninos tivessem um pouco de turbulência, vamos dizer assim, nesse momento, né? Mas eu acredito que, na essência, os meninos mais novos estão deixando de praticar mais o futebol de rua, né? Estão deixando mais de praticar o jogo pelo jogo, vamos dizer assim. A gente tem uma preocupação muito grande hoje. Eu vejo isso aqui no Rio de Janeiro, acredito que isso deva ser uma coisa normal nos grandes centros. O menino vem para um clube de massa, vem para um clube que tem um futebol de campo, por exemplo, e ele larga o futsal muito cedo. Às vezes eu vejo um menino que vem do futsal para o futebol de campo no sub-10, vai assim, beleza, eu não quero mais jogar o futsal, não, e deixa o futsal de lado para se dedicar ao campo. Quando no campo ele vai ter práticas extremamente diferentes, são estímulos totalmente diferentes, apesar de falar do mesmo propósito, que é o futebol, mas acredito que assim, essa saída precoce do futsal acabou atrapalhando principalmente dessa geração 2000 para cá, entendeu? Porque eu acho que nessa geração aí, 93, 94, 92, até 95, 96, por exemplo, a gente tinha um sub-17 aqui no futsal do Rio de Janeiro, com o Sassá jogando, deixa eu me recordar aqui, outros meninos, com o Vitinho jogando, com todos esses meninos jogando futsal ainda, já no sub-17, entendeu? Muitos meninos que jogaram, jogam futebol de campo no alto nível, já jogaram fora do país, já jogaram em seleções, e jogando futsal ali até o sub-17. Era uma forma, sei lá, vamos dizer assim, não era uma forma profissional do futsal? Não era, efetivamente não era. Mas os caras se encontravam, sei lá, uma vez por semana para treinar o futsal e para jogar no final de semana no contraturno do jogo deles no campo. Por exemplo, sub-17 aqui, o jogo, quando você é mandante e o time que te enfrenta também é da casa, também é da cidade, você joga 9 da manhã e 11 da manhã. 9 o sub-15, 11 o sub-17. Quando você recebe um time de fora, tipo Resende, Volta Redonda, Cabo Friense, Macaé, esse mando inverte. Vai para a tarde e o jogo do 17, 13 horas, e o jogo do 15 às 15 horas. Então, o que os clubes faziam? Os clubes de bairro que queriam contar com esses meninos botavam os seus jogos para os domingos. E aconteceu comigo, eu trabalhava com futsal, eu tinha uma geração 97, até que o Vitor Jacaré, aí, que foi meu atleta, falou que eu fui o melhor treinador da vida dele. Eles jogavam comigo no clube de bairro aqui, futsal, só que eu tinha 4 meninos que já estavam no Audax São Paulo. Eu os levei para o Audax Rio e eles jogavam no Audax São Paulo já. Então o que eles faziam? Acabava o jogo lá no sábado, eles pegavam um ônibus, vinham para o Rio para jogar comigo domingo, porque foi uma promessa feita por eles. Nós vamos jogar o último ano de sub-17 no futsal com você. Dá um jeito de você estar num clube sub-17, nós vamos jogar contigo. E coincidiu. Não foi nenhuma coisa programada. Eu fui para a FAB, que é o clube do Bradesco aqui no Rio de Janeiro, e fui trabalhar com o sub-17. Eu vinha trabalhando com o sub-13, com o sub-15, vinha nessa progressão também no futsal. E quando eu bati no sub-17 do Bradesco, chegou justamente na idade deles. E nesse ano a gente foi vice-campeão estadual, a gente perdeu para o Fluminense. Na verdade, a gente perde o primeiro jogo de 4-3 e o segundo jogo 4-4. Aí eles acabam sendo campeões pela vantagem do primeiro jogo. Então, eu acho que a geração 2000 para cá, acho que até lá 2000 não, mas a 2002 para cá, deixou de praticar muito o futsal, que eu acho que é uma ferramenta importantíssima na formação e na transferência para o jogador de futebol de campo. Porque o futsal, infelizmente, não tem a mesma repercussão que o futebol de campo, infelizmente. Mas eu acredito que é uma ferramenta importantíssima na formação dos atletas de base do Brasil. Hoje os meninos eles vão para treinar cada vez mais cedo, em campos de grama sintética, onde a bola vem
maravilhosamente, a maioria, né? Não estou dizendo que são a maioria dos garotos, mas eles têm uma chuteira já de qualidade, um material de qualidade, tem tudo muito, muito bom para praticar futebol. Você acha que a falta e o excesso podem atrapalhar, de fato, essa formação? E aí você já pode acrescentar quais são esses elementos que você, enquanto profissional, né, já no alto rendimento, ali no 14, no 15, que foi experiência sua, elementos que você precisava ver desse atleta no momento do jogo e em determinado momento o excesso, a falta, ele se manifesta em alguns comportamentos. Então, cara, eu vejo isso, né? Eu acho que as grandes cidades, principalmente, elas deixaram de ter esses espaços, né? Que eu acho que era o melhor momento para a formação, que é a idade sensível dos meninos, ali entre 11 e 14 anos. É uma idade que é bem sensível para esses detalhes de técnica, de coordenação, de tudo isso que movimenta o futebol. Deixaram de existir para existir as grandes praças, né? O campo de barro vira uma grande praça com uma quadra, ou vira com uma grama sintética e vira um condomínio, o campo de futebol deixa de existir para virar um condomínio, enfim. Todos esses elementos a gente acabou perdendo nos grandes centros. No interior você ainda acha alguma coisa, mas eu acredito que a coisa é o inverso, né? Eu acho que a gente perdeu muitos praticantes de futebol, devido à falta de segurança em alguns lugares, devido a essas construções e a falta de interesse de referências, né, da nossa seleção, da nossa equipe principal. Mas o que eu vejo que falta, principalmente nos meninos e é muito claro, né? Eu vejo um menino que vem do futsal e um menino que só jogou, ou veio de uma escolinha, ou veio de um projeto que só é futebol de campo, de como a velocidade de raciocínio é diferente, como a dinâmica do jogo é diferente, de como o futsal faz com que ele pense muito mais rápido, principalmente os meninos que vêm lá de baixo. Então, eu acho que a gente precisa de uma adaptação. E eu acho que isso já acontece aqui no Rio de Janeiro. Posso falar pelos 4 grandes do Rio de Janeiro, porque todos os profissionais que chegaram nessas primeiras categorias são profissionais oriundos e que transitaram, que migraram do futsal para o futebol de campo. Então, os caras fazem o uso desse implemento e fazem com que a coisa seja adaptada para o futebol de campo. Abordagem, domínio, usar as 2 pernas, tentar procurar espaço, enfim. Tudo isso que a gente usa muito no futsal, a gente consegue transferir para as categorias menores. E quando esse menino bate ali no sub-14, no sub-15, a gente já começa a pensar no começo de uma especialização de posição, para a partir dali pensar na formação de uma equipe voltada para performance, entendeu? Eu acho que assim, o grande virar da chave para o menino se tornar um especialista e a partir daí a gente começar a montar a estrutura organizacional da equipe para competir em alto nível é ali na transição do 16 para o 17. Aí daí para baixo, eu acho que a formação, a experimentação, trocar de posição, ver qual é o sonho do menino, qual é a realidade do menino, isso acontece muito. Eu, quando pequeno, eu falei, quero jogar igual o Zico, quero jogar com a 10. Mas fui terminar minha carreira jogando com a camisa 3, que era onde eu podia, da 3 para fora, né? Minha carreira foi assim, foi da camisa 3 para o banco de reserva, do banco de reserva para ficar em pé trabalhando na área técnica. Mas é isso, cara, eu acho que os elementos dos meninos, né? Vamos dizer, o que eu vejo muito para os meninos é exatamente isso, é a dinâmica, principal é a capacidade técnica. O que eu consigo mexer na dinâmica do menino, o que eu consigo fazer com que ele pense o jogo, para que ele tome uma decisão melhor, tentar criar um ambiente para que eles tenham estímulos diferenciados para poder pensar esse jogo. Eu acho que isso é fundamental na formação dele. Se me perguntasse qual é o perfil do jogador do Flamengo, porque, cara, na minha opinião, né, de fora do clube assim, o atleta, a imagem, toda a atmosfera do Flamengo, para mim, ela é diferente. Né? Quando a gente vê um atleta falar Flamengo está em outro patamar, quando o time profissional ali está vencendo, né, realmente essa atmosfera ela ferve, você sabe muito bem o que é isso. A história do Flamengo, o passado do Flamengo é muito intenso, é muito forte, é carregado de muitos atletas que construíram uma grande história. E quando esse presente ele está ali
em harmonia com o passado, o Flamengo fica de uma certa forma imbatido. Então, eu não consigo aceitar um jogador do Flamengo que não transpire, que não seja intenso, que não saiba o peso daquela camisa que ele veste. O jogador do Flamengo ele precisa ser ousado, ele precisa agredir, ele precisa querer a bola, ele precisa, no momento de maior pressão do jogo, ter liderança. Ter pessoas com a liderança e que fala assim, ó, chama o jogo para si. Então, essas coisas estão no nosso imaginário. Não tem como pensar o Flamengo sem pensar esse tipo de atleta. E quando a gente vê esses atletas com essas características, a gente imagina assim, rapaz, eu tenho um time competitivo. E aí a gente tem, você trabalha na formação, sabe, que ao mesmo tempo que você tem um time ali, você precisa trabalhar a formação, porque o futebol ele tem surpresas. Às vezes não é o jogador que está jogando que vai chegar no profissional e que vai dar resultado. Vocês devem ter passado por muito sobre isso. E aí eu queria saber, cara, como é você treinar, né? Porque depois da geração 2000, o Flamengo ele vem mudando muito. Como é você treinar esses garotos que, consequentemente, chegam no profissional e começam a dar resultado, né, para o time principal e, pô, o cara não fica nem 2 anos no clube, já é vendido, já é uma estrela, já é uma grande inspiração para os demais. Como é isso na cabeça do treinador, cara? Cara, eu vejo isso com naturalidade, entendeu? Eu não vejo isso como uma coisa que mexa muito com a minha cabeça. Eu trabalho muitos anos com categoria de formação, né? Então, alguns meninos tiveram passagens aí, assim, vou te falar que na maioria das vezes os meninos mais talentosos não foram os que chegaram, realmente foram aqueles que mais se dedicaram, aqueles que mais foram profissionais, aqueles que realmente acreditaram que era possível realizar o sonho. Mas quando você fala que você não imagina um jogador do Flamengo que não tenha transpiração, que não consiga jogar numa alta rotação, que não consiga jogar em alta intensidade, isso realmente é complicado, é complexo para jogar no Flamengo. Né? Isso daí, a torcida do Flamengo cobra muito isso, né? A torcida do Flamengo aceita a derrota, mas ela não aceita que o esforço não tenha sido suficiente. Então, a gente tem muita coisa disso aqui, tem uma frase de uma presidente que teve no Flamengo, a Patrícia Morim, que foi uma atleta olímpica, e jogar no Flamengo pode ser tudo, menos uma coisa comum. Não é normal. Então, assim, a atmosfera realmente, quando você pega um Maracanã lotado, um Flamengo liderando competições, um Flamengo com equipe equilibrada, você vê que é muito difícil ganhar do Flamengo. É muito difícil. Aí a pandemia vem com essa situação toda de estádio vazio, o Flamengo com tudo alinhado, vai ser praticamente imbatível em qualquer estádio, porque não tem a pressão da torcida, não tem nada extracampo que possa perturbar. Então, cara, vai ser assim, enquanto tiver com esse grupo de profissionais lá, são atletas extremamente profissionais, são atletas extremamente dedicados, são atletas que realmente vestiram a camisa do Flamengo, cara, é um time muito difícil. Eles podem perder alguns jogos, é óbvio que algum dia isso vai acontecer, como aconteceu aí 2 semanas atrás de ter perdido um jogo que não estava nos planos. Mas quando chegar no momento mais agudo da competição, esses jogadores já estão encarnados na camisa do Flamengo, com certeza a coisa é diferente. A coisa é diferente, não tenho dúvida disso. Quando Mário? Estou falando só de Flamengo, do futebol. Quando é que esse garoto ele deixa de ser aluno para achar que já sabe e aí é onde ele começa a tomar decisões achando que não precisa dos professores e que as pessoas que estão do lado de fora podem dar as melhores, ajudá-lo a ter as melhores decisões? Cara, eu não tenho como te precisar isso. Eu acho que os meninos nunca vão deixar de ser alunos, os atletas, não tenho de verdade essa resposta para te dar. Eu acho que a gente também aprende muito com eles, aprende de verdade, de verdade. E assim, eu tenho um caso clássico, aconteceu comigo sexta-feira. Fui fazer um amistoso, a gente estava treinando uma circunstância, foi fazer um jogo treino, a gente traçou um plano daquilo que a gente ia executar. Ó, se o adversário fizer isso daqui, a gente vai fazer isso daqui. E não sei o que, a gente vai fazer isso daqui. Beleza? Beleza? Tá combinado? Combinado. Treinamos, fizemos, tal. Chegou na hora do jogo, parada técnica, os meninos, ó, Mário, não dá pra fazer não, fica muito distante, o campo é maior. Falei, perfeito. Expertise de vocês, conseguiram entender a situação, continue executando. Autonomia, para isso vocês têm. Autonomia de tempo de trabalho comigo,
autonomia de relacionamento comigo, para chegar dentro do treino, dentro de uma parada técnica, chegar comigo e falar assim, ó, Mário, não tá dando para fazer. E eles fizeram outra coisa muito melhor do que eu tinha planejado. Eu, naquele momento ali, eu deixei de ser o professor para ser o aluno deles, entendeu? Não. Então, eu acho que essa coisa do professor e do aluno, ela, em algum momento a gente troca de cadeira com eles e a gente aprende muita coisa com eles. E a categoria sub-17, ela é sensacional. Ela é sensacional. Se eu soubesse que era tão boa, já teria trabalhado mais tempo. O problema é que eu não tive muita oportunidade, mas, graças a Deus, tudo no seu tempo. Ela é sensacional porque tu vê um menino que está saindo de um sub-16, que é uma subcategoria, ou está vindo do sub-15, que é o caso de alguns que estão comigo, 05, e de como é que é a transformação do menino que sai de uma categoria de desenvolvimento para mudar para uma categoria de performance. Isso daí é fantástico, Júnior. Você, assim, se você passar o dia a dia, sei lá, da fase inicial, os meninos se apresentaram, tu passa ali janeiro, fevereiro, março e abril. Aí tu começa negócio de competição, de jogo, amistoso. Tu vê a evolução desses caras, de como é que eles se comportavam, de como eles estão agora, cara, é sensacional. Parece uma esponja e tu vai molhando, vai molhando, vai molhando. Na hora que chega no jogo, tu aperta aquilo ali, cara, isso é muita coisa boa. E assim, eu tô extremamente orgulhoso do grupo que eu tô trabalhando hoje. Já trabalhamos juntos no Sub-15. A gente teve na Dor de Julho aí com esse grupo. Você lembra como é que foi amassar barro com eles aí? A gente conversou várias vezes, como é que estava sendo difícil a relação com eles. Mas hoje, a minha relação com eles é tipo assim, sensacional. Sensacional, a ponto de eu cobro, tem dia que eu dou autonomia, tem dia que eu dou um passinho para trás e deixo os outros membros da comissão técnica trabalhar, para não ficar muito desgastada a minha relação com eles. Cara, hoje o trabalho tá fantástico. Agora, o que tá faltando é a gente ir para competição para ver se realmente o trabalho tá legal, né? Mas semana que vem começa e vamos ver o que vai ser.